Boa tarde, gente. Tudo bem? Não estou vendo um monte de rostinho, estou vendo o nome. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Diogo. Eu tenho meu xará aí também, que é o Diogo Spinelis. Eu sou o Diogo Bruno. E hoje a gente vai continuar a aula sobre dinheiro, sexo e poder. E a aula de hoje é a face sombria do dinheiro. Amém? Antes da gente começar, eu queria estar orando. Amém? Então, feche seus olhos aí, coloca seu pensamento no Senhor. Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta tarde, te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor amado, que está aqui, ó Deus. Ó Papai, obrigado, Jesus, porque temos essa oportunidade, Pai, de aprender um pouquinho mais sobre Ti, Pai, aprender um pouquinho mais, aplicar nas nossas vidas, ó Pai, o conhecimento do Senhor, Pai. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê revelação para cada vida, Pai, ilumina realmente o conhecimento de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, que o coração de cada um seja aberto mesmo a receber a Tua palavra, Pai, e que essa palavra, Pai, não fique apenas no nosso coração, mas venha dar fruto, Pai, que possamos aplicá-la, Pai, a cada dia nas nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Direciona esta aula, Pai, fala, Pai, da maneira que o Senhor quiser falar, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade, Deus, para agir da maneira que o Senhor quiser. Dirija esta aula, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Gente, é estranho não ouvir vocês. Fica um silêncio assim, parece que eu estou falando para nada. Amém, amém. Então, eu quero que vocês interajam, que parece que eu estou no mudo aqui. Amém. Interajam comigo. Amém? Amém. Então, hoje a gente vai falar da face sombria do dinheiro. Semana passada, a Regiane fez a introdução, né, sobre tudo aquilo que a gente vai aprender. E hoje a gente vai pegar o primeiro aspecto, que é o dinheiro. E a gente Eu estou ouvindo aqui, meu amor. Você está ouvindo? Também te amo, meu amor. Quem sabe faz ao vivo. É verdade. E hoje a gente vai falar do lado ruim do dinheiro. Né? Na próxima semana a gente vai falar do lado bom, da face luminosa do dinheiro. E a gente vai começar pelo versículo-chave. Se vocês estiverem com as Bíblias aí, preparem suas Bíblias. Se não tiverem com a Bíblia, prepare o celular. Eu vou ler na versão NVI aqui. Tá bom? Lucas, capítulo 12, verso 15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, esse é o versículo-chave. Eu queria ler o contexto que está esse versículo. Essas palavras foram de Jesus. O próprio Jesus disse em resposta a um homem, mas a gente vai ler aqui o contexto. No capítulo 12, no verso 13. Alguém na multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu-lhe Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, come, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Então, esse texto aqui é um homem
questionou Jesus para o seu irmão dividir os bens. E Jesus responde para ele: eu sou o juiz da sua vida. E aí ele conta uma parábola que ele fala que a vida do homem não consiste na quantidade de bens que você possui. E no final, o versículo 21, ele fala: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Então, essas coisas, tudo aquilo que a gente tem hoje, né, vai um dia se findar. Mas aquilo que você acumula na eternidade, as riquezas em Deus, elas são eternas, vão durar para sempre. Então, não importa a marca da sua roupa, não importa a marca do seu carro, que carro que você anda, essas coisas vão ficar, vão enferrujar, vão apodrecer. Mas aquilo que você junta no reino, no céu, é isso, as coisas que permanecem. Amém? Então, esse é o versículo-chave. Eu vou abrir aqui a apresentação. Eu estou aprendendo a mexer nisso daqui também. Então, se não aparecer aí, vocês me avisem. Deixa eu voltar aqui. Esse é o versículo-chave que a gente já leu. E esse é o alvo da nossa lição. Qual que é o alvo? Primeiro, o alvo no âmbito da mente. O que você tem que saber no final dessa lição? É reconhecer que o dinheiro possui duas faces, uma sombria e outra luminosa. Ou seja, o dinheiro tem um lado sombrio e também tem um lado bom. O que você precisa sentir? Né? É o teu coração. Amar a Deus sobre tudo, inclusive sobre o dinheiro. E como você precisa agir, né? Após essa lição, o que você precisa praticar? É usar o dinheiro com dignidade e vencer as tentações relacionadas ao dinheiro. Né? Tem uma reportagem que eu trouxe aqui para vocês, para a gente meditar. Eu vou ler aqui a reportagem e depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os marajás, vereadores de Belford Roxo, aumentam os próprios salários e o do prefeito. No apagar das luzes de 2012, os vereadores de Belford Roxo, Rio de Janeiro, aprovaram um poupudo reajuste nos próprios salários. No salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. O aumento foi sancionado pelo ex-prefeito Alcides Rolim. Resultado: o atual chefe do executivo, Denis Daltman, vai receber mensalmente 24 mil. A quantia é maior do que o salário do governador Sérgio Cabral, de 20.600. Então, a pergunta que eu queria trazer para vocês agora: se você pudesse escolher o seu salário, quanto gostaria de ganhar? E por quê? Porque aqui a gente viu uma situação que os políticos, a maioria deles, né, eles aumentam o próprio salário. E se você pudesse aumentar o seu salário, né, quanto que você gostaria de receber? E por quê? Por que você quer receber tanto? Tá aberto aí, pode falar. Eu quero interação aí. Matheus Padora, responde para mim. Eu tava assim, não pergunta pra mim, não pergunta pra mim, não pergunta pra mim. Cara, eu acredito que seja o suficiente para viver tranquilo em questão com despesas comuns do dia a dia e ao mesmo tempo conseguir investir no reino e conseguir fazer a vontade de Deus. Mais alguém quer responder aí essa pergunta? Vou chamar, cadê meu xará, o Diogo Spinelli? Oi, Diogo. Fala aí. Se você pudesse aumentar seu salário, você aumentaria e dobraria? E por quê? Então, eu penso igual o Padora, cara. Mais para as despesas do dia a dia e também para poder ajudar, né?
na igreja, ajudar mais ao próximo também, fazer mais as obras, né, de Deus. Glória a Deus. Infelizmente, esse não é o pensamento, né, que a gente vê por aí, né? Senão não haveria esses aumentos, que às vezes é até absurdo, né? A gente pega, principalmente na área política, né? Os caras aumentam o salário deles constantemente. E fora da realidade da maioria das pessoas. Por que eles fazem isso? É a ganância, né? O cara, quanto mais tem, mais tem. Em 1 Timóteo, depois a gente vai ler, né? Mas eu só queria trazer ele antes aqui, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se você parar para pensar, né, tudo que tem de ruim praticamente hoje é por causa do amor ao dinheiro. É por causa que a pessoa quer mais, né? A gente vê o tráfico. Por que existe o tráfico? Por que existe a violência? Né? Por conta disso, as pessoas querem mais. Ela não é satisfeita com aquilo que ela tem, então ela quer gerar dinheiro, né, de forma errada, justamente para ter um conforto ou para simplesmente ter dinheiro. Porque, como o próprio Jesus, a gente leu nessa parábola aqui, né, você vai juntar e depois, e se acontece alguma coisa, você morre, quem que vai ficar com o seu dinheiro? Né, ele fala, presta atenção no que você está fazendo. Aquilo que você está juntando hoje é para hoje ou para a eternidade. Então, o nosso pensamento como cristão sempre tem que ser na eternidade. O apóstolo Paulo sempre fala isso. Pense nas coisas do alto. Coloque teus pensamentos naquilo que é eterno. Porque essas coisas aqui vão passar. Essas coisas vão se perder. Amém? Agora vamos para começar aqui. Deixa eu abrir a falar da face sombria do dinheiro. O que a Bíblia diz? Qual que é o ensino bíblico que a Bíblia diz? Deixa eu mudar aqui. Sobre dinheiro. Estima-se que há mais de 2.350 versículos na Bíblia sobre dinheiros e posse. Comparando com os versículos de oração, são em torno de 500, e sobre fé é menos de 500. O que você acha? Dinheiro é importante para Deus? Sim, né? É um assunto muito importante. E por isso que Deus chama a nossa atenção para isso. E o dinheiro, o lado sombrio, o lado sombrio do dinheiro, o que ele acontece? Ele pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Ele é uma ameaça ao nosso relacionamento com Deus. E o lado bom do dinheiro é usado para intensificar o nosso relacionamento com Deus. Então, tudo tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que a gente usa, né, a forma que a gente usa o dinheiro, ela reflete no nosso relacionamento com Deus. Aqui são alguns versículos que o próprio Jesus, a maioria deles, fala a respeito de dinheiro. Lucas 6:24. Ai de vós, os ricos. Lucas 16:13. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Mateus 19:24. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Lucas 12:15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Lucas 12:33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Lucas 6:30. Dá a todo aquele que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Então a Bíblia diz, estou aprendendo a mexer aqui, tá? A Bíblia diz muito sobre o dinheiro, né? Sobre o medo. Em Lucas
Lucas, Mateus, no capítulo 6, o verso 33, o próprio Jesus fala que não se preocupe com aquilo que havia de comer, aquilo que havia de vestir, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, que seriam essas, vos serão acrescentadas. Então, o nosso foco, ele sempre deve ser buscar o Senhor. Por quê? O dinheiro, a gente sente, às vezes, ansiedade, medo. Oh, será que vai faltar? Será que eu vou ter o suficiente? Será que eu vou conseguir pagar uma conta? Então, ele mexe realmente com a nossa cabeça, com os nossos pensamentos. E esse é um dos perigos do dinheiro. É você tirar o foco de Deus é o teu supridor e colocar o foco em que você que vai suprir todas as coisas. Não, Deus te dá forças para você trabalhar, mas Ele que derrama sobre todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Ele que controla tudo. Ele que pode derramar sobre na sua vida. Ele que te dá força para trabalhar, Ele que te dá inteligência. Deus, ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. E o que muda é o nosso foco, a maneira que a gente vai utilizar o dinheiro. Deus nos deu o dinheiro para a gente possa administrá-lo, usá-lo, não para ele dominar sobre a gente. A gente vai entrar ainda mais nesse assunto, né? Mas eu queria saber de vocês uma pergunta, né? Vocês têm medo em relação ao dinheiro? Alguém quer responder? Ou você... A pergunta assim, você é ansioso, né, por pagar as suas contas? Você tem medo que vai faltar? Ou você tem até medo de você ter mais que o bastante? É difícil a gente ter esse medo, né? O contrário, medo de ter muito. Mas às vezes quando você tem muito, você foca naquelas coisas e você não quer mais perder. Né? Depois que você ganha uma quantidade de dinheiro, você não quer voltar ao teu padrão inferior. Você vai se achar que Deus não está te abençoando. É um desses perigos que até a gente vai falar mais para frente. É que eu quero seguir a lição aqui, eu estou pegando umas coisas de mais para frente, mas eu quero seguir para mim não perder nada aqui. Diogo, Paz, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde, Cássia. A pergunta é se tem medo do dinheiro? Medo em relação ao dinheiro. Medo do dinheiro, não, mas medo em relação ao dinheiro. Se vai faltar, esse medo, essa ansiedade em relação às suas contas, se você vai conseguir pagar. Sim, sim. Eu tinha muito medo por eu ser autônoma há 40 anos, basicamente, e viver da fé é algo sobrenatural, porque viver da fé é fazer o que está na palavra, não se preocupar com o dia da manhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. E eu vivia preocupada para pagar aluguel. Então, tipo, até o dia 10 eu não comprava pão, não comprava leite, eu não fazia nada até juntar o dinheiro do aluguel. Até que um dia uma criança falou assim para mim: nossa, Cássia, tudo para você é aluguel, aluguel, aluguel. E Deus foi tratando comigo, e um dia ele falou para mim assim: eu pago o aluguel. Sou eu o teu Deus, sou eu que pago o teu aluguel. A partir de hoje eu não quero mais que você se preocupe com aluguel. E aí eu tive uma experiência sobrenatural, e aí fazem 7 anos que eu não sofro mais ansiedade sobre dinheiro, a ponto de ter testemunhado que quando eu entrei na C3, porque ter o dinheiro não quer dizer ter a organização, né? Eu aprendi a ter dinheiro, mas eu ainda tinha umas dificuldades, porque eu vendo muito bem, porém eu não anoto, eu não cobro, entendeu? Então, tipo, eu não sei quanto eu ganho, já sentei com um mestre, professor Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, minha filha é auditora contábil, meu genro é contador, ninguém sabe quanto eu ganho. Mas outro dia eu consegui fazer uma entrada ali, em torno de 7 a 10 mil entra de dinheiro, mas eu não sei quanto eu ganho, porque eu tenho que pagar os fornecedores, entendeu? Então, a minha resposta é: eu aprendi a viver da fé, e a fé me fez aprender a ter dinheiro.
há um ano atrás eu tinha 3 contas de luz, menos de um ano, 3 contas de luz e um aluguel para vencer. E aí hoje eu tenho 4 contas no banco com dinheiro e eu tenho pago as contas em 15 dias. Eu tomei essa atitude de começar a já ter o dinheiro e pagar as contas. A pandemia me deu muito retorno financeiro e me deu uma lição maravilhosa e que me aproximou muito da minha filha por ser uma pessoa extremamente organizada financeiramente. E aí, então, o dinheiro é muito bom, o dinheiro é uma bênção, ele não acabou na terra. Ele foi feito para tocar nas nossas mãos. E aí ele tem tocado na minha mão. Inclusive, Deus falou para mim, a bênção está correndo atrás de ti. Aí está sendo muito legal. Outro dia Deus falou para mim, vai lá e dá uma oferta para o irmão levar a família dele para tomar sorvete. E aí eu fui lá, dei uma oferta, o irmão falou, eu não vou aceitar. Eu falei, a Bíblia não te dá esse respaldo. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, você tem que aceitar. Meu relato, eu não tenho mais medo do dinheiro. Ele que tem medo de mim, porque agora eu estou cuidando dele com o maior carinho. Isso. E é isso que a lição nos ensina hoje, né? Quando a gente segue os conselhos de Deus a respeito do dinheiro, esses medos, eles se vão. Se você segue aquilo que está escrito, se você confia naquilo que está escrito na palavra de Deus, esses temores, eles se vão. Porque a tua confiança deixa de ser das coisas terrenas e passa a ser no Senhor. Esse período de pandemia, né, foi um período que muita gente passou dificuldade, né, e gerou um pouquinho de temor. Pô, será que eu vou continuar assim? Será que eu vou pagar minhas contas? Será que vai acontecer algo? Será que eu vou perder meus clientes? Teve gente que perdeu toda a renda em muitos meses, né? Eu mesmo perdi uma parte da minha renda, mas o Senhor é fiel. Ele nos sustenta. Talvez a gente não tinha o mais que o bastante, mas aquilo, o suficiente, o Senhor proveu. Né? Se você está aqui hoje é porque o Senhor proveu. Pelo menos a alimentação, moradia, Deus supriu para a vida de cada um de vocês. Né? Não faltou. E a gente muitas vezes não é grato por isso. A gente pensa que a bênção de Deus está quando você está sempre transbordando. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele diz, aprendi a viver contente, né, em qualquer situação, né, padecendo necessidade ou na abundância. Então, e depois ele fala, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem muita gente que usa esse versículo, mas não olha o contexto que ele está falando. Fala, não, eu posso tudo, eu vou conseguir. Né? Não, você pode passar necessidade, você pode no Senhor. Andar em abundância, você pode também no Senhor. Então, existem essas duas faces. A face sombria, essa face que você tem medo, essa face que o dinheiro ele te domina, ele está acima do Senhor na sua vida. E a face luminosa é quando o dinheiro ele se torna teu escravo, não você é escravo dele. Então você pode usá-lo, né, para abençoar, sendo generoso, assim como a própria Cássia comentou, que hoje ela pode dar, ela pode doar e não sente falta. Quando você entrega ali na igreja ou entrega na vida de um irmão, abençoa um irmão, você está sendo generoso e o dinheiro ele não te domina. Agora, quando você guarda, você quer reter, você só quer guardar para si, não, eu quero ajuntar, né? Você acaba perdendo. Porque a vida com Cristo, né, é um paradoxo. Eu costumo falar isso. Né? Você morre para Jesus para viver. E se você quiser viver a sua vida, você vai morrer, vai ter uma morte eterna. Quando você dá, né, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando você dá, é você que está recebendo. E quando você recebe, tudo é um reino de ponta cabeça. É um paradoxo. Então, quanto mais você entrega, mais você dá, mais você entrega para o Senhor, o próprio Senhor ele vai te restituir, ele vai te abençoar, porque ele quer que você não se prenda em nada, né? Que você abra a mão de todas as coisas, que você realmente renuncie tudo por amor a ele. Né? Tudo que se torne, que está acima de Deus,
ele se torna um ídolo na sua vida. E se torna um ídolo, você já está em pecado. Você está idolatrando algo que não é Deus. Tá? As distorções, eu estou na página 15, 1.3, tá? Distorções do ensino bíblico sobre o dinheiro. O dinheiro, primeiro, o dinheiro é visto como um sinal de bênção na vida de alguém e, consequentemente, a falta dele é que Deus não está satisfeito com a pessoa. Então, esse aqui é um ensino ou um pensamento diferente do que eles dizem nas Escrituras. Muitas vezes a gente pensa, pô, aquele irmão está sendo abençoado, então, ou ele está próspero, ele tem dinheiro, quer dizer que Deus está o abençoando. Se a pessoa está padecendo necessidade, quer dizer que, não, esse cara está em pecado, esse cara tá, não está obedecendo a Deus, porque ele está tendo uma vida, ou Deus está insatisfeito com ele. Esse é um ensino ou um pensamento diferente das Escrituras. Como a gente falou aqui a respeito do apóstolo Paulo, ele padeceu necessidade. E ainda assim, ele continuava fiel a Cristo. Então, quer dizer que ele não tinha a bênção de Deus? Não. Nós vamos padecer. A Bíblia diz que nesse mundo teremos aflições. As aflições podem ser também em relação ao dinheiro. Às vezes pode faltar. Pode faltar algo que você queira, mas pode ter certeza que Deus vai te dar o suficiente. Deus ele vai prover todas as situações na sua vida. Essa ideia de ser rico, hoje, principalmente as igrejas neopentecostais, elas pregam muito disso. Faz o dinheiro uma moeda de troca com Deus. Dê que você receberá. Faça isso que você vai ganhar. Existe, sim, a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Mas se você quiser só usar o dinheiro como moeda de troca para Deus, então Deus o que ele é? Ele é aquele que vai obedecer a você. Se você der, ele tem a obrigação de te abençoar. Na verdade, ele já te abençoou com a própria vida. Já te abençoou com a vida de Jesus aqui. Ele já te deu salvação, que é o maior presente, é a vida eterna. Você vai viver eternamente. Já te deu isso e você ainda quer, não, eu ainda não estou suficiente. Você vai ser eternamente insatisfeito. Se você tiver esse pensamento, não eternamente, enquanto durar essa vida, porque na era vindoura, você vai ficar satisfeito. Então, esse pensamento de que você só é abençoado quando você tem dinheiro, esse pensamento é um pensamento contra as Escrituras. Porque a nossa dependência é do Senhor. O Senhor que faz todas as coisas, Ele que tem o controle, Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. E outro ponto aqui é que o dinheiro é visto como neutro e despersonalizado. Ou seja, ele é apenas uma moeda de troca, é um meio de troca, mas o ensino a respeito disso, que a gente vai ler já já, é que Jesus ele compara o dinheiro a uma potestade. Que ela tem um poder semelhante, não semelhante a Deus, mas um poder que pode dominar a sua vida. Então, Deus fala, o próprio Jesus, ele diz lá em Mateus 6:24, que ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou às riquezas. Essas palavras riquezas, ou mamão, tem outras versões que falam ou servir a Deus ou a mamão. Mamão significa riquezas. É essa palavra. Não quer dizer, é um Deus. Mas como ele compara, Jesus, quando compara Deus à riqueza, ele deu um poder ali. Ele fala, isso aqui tem um poder, uma potestade. Ou seja, ela pode te dominar. Ela pode ficar acima de Deus. E tudo que fica acima de Deus, o que ele é? É idolatria. Você está adorando algo que errado. E esse é até o primeiro mandamento lá dos 10 mandamentos,
que é não adorar outros deuses. É o segundo, né, se eu não me engano. Primeiro, adorará o Senhor teu Deus. Não terá outros ídolos. Então, nada pode estar acima do Senhor. Né? O teu coração é Deus e você embaixo disso aí. E todas as outras coisas embaixo do Senhor. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E considerando isso, como você avalia o teu uso do dinheiro? Você tem sido um bom administrador? A Cássia falou uma coisa aqui que eu queria até aconselhar ela. É bom você saber quanto que você está ganhando, né? Justamente para você ter uma boa administração daquilo. Quanto que está entrando, quanto que está saindo. Porque a gente vai prestar conta, a gente tem que ser um bom mordomo daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Então, a gente tem que ter esse controle, né? Justamente para a gente não ter desperdício na nossa vida, não desperdiçar, não usar o dinheiro de maneira errada, né? Ou desvalorizar aquilo que Deus está nos dando. Então, qual forma que você tem usado o dinheiro? Você tem administrado bem? Você tem cuidado... Diego, perdão. Então, ele está super bem administrado. O problema é que eu não sei, eu não consegui, a gente não conseguiu ainda fazer... não consegui, eu já sentei com o dono da Strong, com o professor, né, de matemática financeira, estatística. Como eu trabalho com 4 fornecedores, então eu não sei. Uma coisa eu sei, meu dízimo, minhas ofertas, oferta alçada, ação social que eu assumi, uma criança que eu assumi, e contas estão todas pagas. E o dinheiro está no banco, entendeu? Então, assim, ele tá administrado. O dízimo eu dou em cima de um total. Então, eu me baseio que eu ganho livre, vai, R$3.000, eu dou dízimo, e a oferta, há muitos anos, eu dou 50% do meu dízimo. E aí, eu também, às vezes, eu vou, aumento. Então, tem um dízimo, tem a oferta de amor, o amor é maior que a oferta, e tem a oferta alçada, que é você pegar um dinheiro aí que não é uma esmola, mas um dinheiro razoável e falar para a família, vai para o McDonald's, né? Com teus filhos, entendeu? Então, o dinheiro está organizado, só que a gente não consegue. Minha filha tem vontade de me estrangular, porque ela sabe, ela nota uma bala, mas eu já tentei, estou tentando. Se alguém me souber uma dica, estou disposta. Eu tenho todos os cadernos possíveis, aplicativo, tenho tudo. Só não tenho vontade de fazer as anotações diárias, entendeu? Porque minha cabeça não aguenta mais. É isso. Perdão te interromper. É só para entender que eu estou bem... agora, por um milagre de Deus, eu estou me sentindo plena. Eu já falei que eu estou vivendo na pandemia da riqueza, porque, na realidade, eu não estou gastando nada, minha conta de luz veio a taxa, eu estou, assim, extremamente abençoada, me mando comida, me mando presente, tudo que eu preciso alguém me manda, então eu não estou conseguindo nem gastar o dinheiro. Porém, eu preciso saber quanto que eu estou ganhando, que é o meu sonho, entendeu, assim, de consumo. Mas eu vou chegar lá, eu creio que vai ser meu próximo alvo, depois de eu curtir meu neto. Desculpe, Diego. Não, tá bom. Talvez seja disciplina. Diogo. Disciplina. De marcar diariamente ali, né? Ou praticamente durante o dia ter essas marcações, né? Sim, eu acredito que sim. Disciplina e obediência. Isso. Então, essa é uma pergunta. Você entende quão perigoso é usar mal o dinheiro que Deus lhe confia? Como você avalia o uso do seu dinheiro? Alguém quer responder? Vou responder. Boa tarde. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que pensa bastante quando eu vou comprar algo. Não sei se por coisas lá atrás, né, quando eu era pequena e tal, que eu vi algumas coisas, caramba, tem que ter cuidado com o dinheiro, né? A gente tem que ter cuidado realmente para não faltar e tal. E é isso, assim, eu acho que o cuidado que eu tenho com ele é isso, é pensar bastante, é pesquisar,
para adquirir algo, né? E não ir já no impulso. Amém. Eu, por exemplo, eu acredito que eu tenha compulsão por comprar livros. Eu tento me segurar, mas às vezes eu fico vendo um livro e falo, meu Deus, eu quero esse livro. Aí eu vou lá e compro. Eu nem olho nada, eu vou lá e compro. Né? Aí fica na minha fila aqui para ler. Então já tenho aqui alguns na minha fila, mas eu até falei, Senhor, eu não vou comprar. Mas aí eu vejo algo interessante, eu fico com essa vontade, assim, é algo que eu preciso me controlar, né? Essa compulsão por comprar livros. Eu queria falar. Pode falar, Gabi. Ano passado, assim, eu e o Matheus, a gente teve que parar e se organizar, porque a gente gosta muito de pedir comida, e aí a gente ficava, vamos comer um Beirute, vamos pedir um lanche, e aí passa um cartão de crédito, depois a gente dá um jeito. E daí virou uma bola de neve, né? Aí eu falei assim, não, Matheus, a gente está administrando errado, né? Às vezes a gente não está ofertando, né? Às vezes em missões, como eu sempre gostei de ofertar, mas está comendo um lanche. E todo final de semana e tal. Aí eu falei, não, vamos se organizar para a gente pagar tudo, né? Que a gente tem que pagar e investir mais no reino, né? Nas coisas eternas. Sim. Porque por mais que fosse bom a gente ter aquele momento legal entre nós de comer e desfrutar, tinha outras coisas que a gente precisava, assim, investir mais. Uhum. E daí a gente começou a se organizar e Deus, assim, nos deu muita sabedoria pra gente acertar tudo. E hoje a gente tem muito mais tudo organizadinho, e tabela, e objetivos. E aí a gente tem conseguido abençoar muito mais pessoas, assim, também. Então a gente tem visto muito isso, né? De Deus dar sabedorias. E às vezes, uma oferta que às vezes eu penso, cara, nem sei como é que eu vou conseguir depois tirar, de onde eu vou tirar esse dinheiro, mas aí Deus me motiva, tipo, não, cara, fica tranquila e abençoa essa pessoa. E aí Deus tem dado, assim, muita sabedoria, assim, pra gente. Glória a Deus. Uhum. O nosso queridíssimo Douglas, futuramente ele vai dar um curso na igreja, até é o CRAU, né? É um curso sobre administração, né, das finanças. Então, em nome de Jesus, logo, logo esse curso está aí. É um curso bom até para nós, né? Eu tenho uma empresa também e eu era também muito desorganizado. Né? Eu pagava tudo, pagava as contas, mas realmente eu não sabia quanto entrava, quanto saía. Aí eu fiz um curso, né? Fiz um curso no Sebrae. Eu falei, nossa, meu Deus, Aí eu vi quão ruim eu era de administração. E eu pensava que eu era bom, hein? Eu pensava que eu pago tudo, não devo nada para ninguém. Mas tu vê, às vezes o dinheiro tá saindo, às vezes vai até desperdício. Tu compra algo mais que o necessário. Às vezes tu não vai nem usar naquele mês, você, não vou comprar já, vou guardar. E isso também é um mau uso do dinheiro. Quando você está administrando mal, está comprando mais do que o necessário, né? Ou até desperdiçando, utilizando para outras coisas. Aí eu fiz esse curso. Depois eu vejo lá o nome do curso. Eu esqueci o nome do curso, mas era administração financeira, algo assim. Tá bom, Cássia? Eu vi a tua pergunta. O CRAU é o curso cristão, né, com ensino bíblico. Mas o curso que eu fiz é voltado para a empresa mesmo. Mas um curso muito bom. Foi no Sebrae. Também recomendo, né, caso alguém precisa, aí que tem, e principalmente para autônomo, é muito bom. Ou para empresa, até pequena empresa também. Porque aí já mostra também até o quanto tu vai gastar de imposto. Tu consegue ter tudo esse cálculo. Quanto tu vai gastar, é bem legal. E mudou minha vida, assim. Hoje eu tenho um programinha aí só para isso, né? E consegui acertar minhas finanças. Ainda não... As minhas finanças pessoais não estão tão bem quanto as finanças da empresa, porque eu ainda tenho, às vezes compro no cartão, que também às vezes é um erro meu, e eu sei que um dia eu vou prestar conta. Então, essa lição aqui fala muito comigo também. Como eu tenho administrado, quão bem eu tenho administrado. Que um dia a gente vai prestar conta de tudo. Muitas vezes a gente não tem essa noção. Acho que a gente vai prestar conta da nossa vida de santidade. Né? A vida, eu estou andando santo. Mas você, não administrando bem as suas finanças, você está pecando também.
Tem um versículo, se alguém lembrar onde está, pode falar, que é: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso ele peca. Então, se você sabe fazer e não faz, você está pecando. Né? Se você sabe que você tem que se esmerar para fazer em algo, e você não tem aquela dedicação, você não se empenha naquilo, você está pecando. Porque você sabe fazer o bem e não faz. Depois, os universitários aí, Regiane, fala Eu queria onde está compartilhar uma escrito. coisa. Fala, Gabi. Posso compartilhar? Sim. Esse negócio que você falou é muito real, assim. Eu tenho visto isso muito na minha vida, assim, porque, por exemplo, a galera tava querendo fazer aula de canto em grupo e tal. E aí eu sempre ficava assim, não tenho dinheiro, é muito caro. Daí eu olhei assim, comecei a analisar e falei, mas se eu precisasse de um celular novo, eu ia parcelar e comprar. Se eu precisasse de uma mesa nova na minha casa, eu ia parcelar e ia comprar. E aí eu fiquei pensando, então, eu posso fazer um esforço, enxugar ali, enxugar aqui, e investir num dom que Deus me deu. E aí eu comecei a pensar assim, aí a galera tá vendo, eu tô junto, falei, não, a gente vai se esforçar, vamos fazer. Porque senão a gente gasta com tanta coisa, né? E às vezes um dom que Deus deu que você poderia aprimorar, crescer, e não investe, né? Então é algo assim muito real, que Deus pode realmente nos cobrar. Falar, pô, aquele dinheiro você podia ter crescido, né? Feito um curso, feito uma aula e se aprimorado e em direção ao propósito de Deus, né? É isso aí. E a gente vai prestar conta exatamente de tudo. Às vezes você, vou comer, né, japonês. Nada contra a comida japonesa, mas é cara. É caro, tu vai gastar uma grana ali. Vai ficar uma parte ali do teu rendimento. Né? Aí o cara, não, vou todo final de semana ali. Cara, aí depois fala, tô ruim das minhas finanças. É só parar de comer, né? É só comer pão com ovo. Tô brincando. É só melhorar, né? Melhorar o teu investimento, a maneira que você está investindo o seu dinheiro. Tá bom? E o que é idolatria? Eu peguei alguns significados aqui do que é idolatria. Deixa eu deixar mudo aqui. Dois dicionários, tá? No Oxford, tá? O que é idolatria? Culto que se presta a ídolos, amor excessivo, exagerado. E no Webster, adoração a qualquer coisa que não seja Deus, apego ou veneração excessiva por qualquer coisa. Eu gostei dessa versão aqui. Adoração a qualquer coisa que não seja Deus. Então, isso que é a idolatria. Eu estou adorando dinheiro, eu estou adorando. Não, se você dá mais atenção para aquilo do que para Deus, né, ele vai se tornar idolatria. Tudo que você dá mais atenção acima de Deus é idolatria. Qualquer coisa acima de Deus é idolatria. E qual que é o perigo da idolatria? Quais são os perigos? Eu queria ler dois textos aqui. O primeiro é Colossenses 1,16. Se alguém quiser ler aí. Se estiver aberto. Se não, eu leio. Alguém? Desculpa, Diogo. Colossenses 1:26. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E Mateus 6:24.
Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Amém. Então, esse texto aqui que o André leu, ninguém pode servir a 2 senhores, né? Não tem. Ou você vai aborrecer um e agradar o outro. Sempre vai acontecer isso. Aborrece um e agrada o outro, ou agrada um e aborrece o outro. Não tem como servir aos dois da mesma maneira. E assim Deus fala com o dinheiro. O próprio Jesus. Não tem como servir a Deus ou às riquezas. Se você colocar seu foco nas riquezas, você vai abandonar a Deus. E se você focar em Deus, você realmente o dinheiro fica no lugar certo, fica abaixo dele. E a Regiane leu que Deus criou todas as coisas. Tudo subsiste por causa dele. Mas é por conta do pecado que essas coisas perderam a posição. Elas foram corrompidas e ficaram tudo fora do lugar que elas deveriam estar. Ah, Deus criou o dinheiro? Sim. Não que ele criou o dinheiro em si, né? A cédula, que a gente chama. Mas Deus que criou as riquezas. E elas, muitas vezes, elas ficam fora do plano de Deus para as nossas vidas, por conta do pecado. Um dia, a palavra de Deus diz que Deus ele vai restaurar todas as coisas. Mas até este dia, a gente tem que trazer o reino para a terra, né? Então, cada um de nós, cristãos, temos que colocar o dinheiro nas nossas vidas, as riquezas, no seu devido lugar, que seria abaixo do Senhor. Porque Deus, ele controla todas as coisas. E ele que é o único que deve ser adorado. Então, o dinheiro aqui, o próprio Jesus, ele compara ele a uma potestade, a um Deus. Por que ele compara isso? Porque você pode colocar ele acima do próprio Deus. Então, ele dá um poder para ele. Fala assim, o dinheiro é poderoso, ele é uma potestade. Ele tem praticamente vida própria. Porque ele pode dominar sobre você. E tudo aquilo que você não domina vai te dominar. Você vai se tornar escravo dele. Então, todas as coisas, ela tem que estar debaixo, né? Você tem que dominar sobre ela. Tem que estar debaixo da sua autoridade, que é debaixo da autoridade de Deus. Tudo aquilo que Deus coloca à tua disposição. Né? Não pessoas. Você não tem que dominar sobre pessoas. Mas você tem que dominar sobre todos os objetos, tudo. As tuas riquezas, né? Aquilo que Deus te deu, você tem que dominar sobre ela. Você tem que ter esse controle sobre ela. Ela não pode te dominar. E o próprio Jesus, né, em Mateus 19, 21, Jesus, ele encontra com aquele jovem rico. E ali a gente vê que Jesus, né, que o jovem rico, que quando Jesus, né, confronta ele, né, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Se alguém não... Acho que é melhor eu contar o contexto, né, dessa história. Um jovem rico, ele chegou diante de Jesus e citou alguns mandamentos que ele fazia. Senhor, eu cumpro toda a tua lei. Eu sigo esses mandamentos. Aí Jesus falou, muito bem. Ele falou, o que me falta para ser perfeito? Aí Jesus falou para ele, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Se você fizer isso, você vai ser perfeito. Então, Jesus viu que o coração daquele homem, aí depois disso, só para terminar a história, o jovem se entristeceu. Ele foi embora, não seguiu a Jesus. E ali a gente vê que esse jovem rico, ele colocou as riquezas acima de Deus. Ele colocou aquilo que ele tinha acima. Ele falou, eu vou dar o que eu tenho, né, e vou seguir a Jesus. Então, ele colocou a confiança dele maior nas riquezas, naquilo que ele tinha, do que em Jesus, para segui-lo. E muitas vezes nós mesmos fazemos isso. Fala, o Senhor nos pede algo, fala, se eu der isso daqui, vai me faltar. Ou, às vezes, você vê um irmão em necessidade,
ou algo mesmo que Deus fala contigo, pô, vai lá e dê. Né? A própria Gabi comentou, né? Ficou com vontade de dar, ou quer dar aquilo ali, né? Uma oferta para uma missão. E muitas vezes a gente se fecha, pô, vai faltar para mim. Pô, e a minha pizza? E a minha, sei lá, o meu Netflix? Né? Às vezes a gente coloca essas coisas acima do Senhor, acima, né? Aquelas coisas acabam nos dominando e a gente fecha o nosso coração e acaba sendo ganancioso em cima disso. Eu até trouxe uma foto. Ai, meu Deus. Peraí. Perdão. Esqueci de compartilhar aqui. Uma foto de alguém. Vocês conhecem aqui. Não sei quem conhece, mas... de alguém que é muito ganancioso. E muito avarento. Esse daí. Quem lembra do tio Patinhas? O tio Patinhas tinha muito dinheiro na historinha, quem leu. Ele era o cara mais rico do mundo e ainda assim um dos caras mais avarentos. Ele não gastava com nada. Não, ele via as riquezas como o Deus dele. Qual que era a alegria dele? Era essa alegria aí, ficar lá nadando no dinheiro. Né? E ele queria mais. E essa historinha, né, muitas vezes é disseminada na nossa mente. O mundo, o que o mundo pensa? Que esse cara aí é o cara que tem poder. É o cara que domina. A gente vê hoje, quem são as pessoas mais influentes do mundo? A segunda revista Forbes. São quem? É os caras mais ricos do mundo. Então, a gente tende a pensar que aquelas pessoas que têm dinheiro são aquelas pessoas que têm poder. Aquelas pessoas que são influentes. Então, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, né, para vocês se autoavaliarem. Né? Por que a gente enxerga dessa maneira? Por que você enxerga os caras com dinheiro são os caras mais influentes? Oi, Oi, Carol, tudo bem? Oi, Carol. Então, eu acredito que o mundo nos ensinou isso, na verdade, né? A nossa cultura, porque a pessoa que tem dinheiro está em lugares onde as pessoas que não têm dinheiro não conseguem, né? E acho que na aula que vem a gente vai falar sobre a face boa do dinheiro e talvez tenha esse ponto. Uma pessoa que consegue estar em posições de rodas de pessoas que têm poderes de decisão, essa pessoa ela consegue influenciar essas outras pessoas para o bem. Então, quando um cristão consegue ser próspero, né, consegue ter dinheiro e posições assim, automaticamente ela pode influenciar pessoas a tomarem decisões para o reino, né? Então, eu estou pensando pelo lado bom, não pelo lado ruim, né? Eu acho que, nesse sentido, hoje eu trabalho e eu me empenho para prosperar e para ganhar mais na minha empresa e para crescer como empresa, para que eu possa ter essa influência no meio de pessoas que são decisores, né? Que têm influência sobre outras pessoas. Pensando pelo lado positivo, é esse o meu pensamento. Agora, pelo lado negativo, realmente, não é só quem tem dinheiro que é influente. Você pode ser uma pessoa muito influente e não ter dinheiro, e ser uma pessoa que
consegue estar também nesses meios sem dinheiro, mas é mais fácil você estar nesse meio quando você tem dinheiro. Ser influente. Não, e é isso mesmo. Assim, o mundo nos ensinou isso, que quem tem dinheiro tem poder. E muitas vezes a gente pensa da mesma forma. Por quê? Porque a gente está com o nosso pensamento ainda, a nossa cosmovisão ainda não está totalmente bíblica. Porque se você pensar, Jesus, né, ele não era o cara mais rico do mundo, mas é o cara que influenciou, o mais influente de toda a história. Por causa dele, a gente começou uma nova contagem de tempo, cara. Ele dividiu a história. Hoje a gente vive aí 2020 depois de Cristo. Então, a nossa mente, assim, ela tem que ser renovada ainda pela palavra. A gente ainda tem muita coisa na nossa mente que às vezes a gente não percebe, ainda tem muito pensamento secular, né? Eu vou citar essa palavra, um pensamento não bíblico. Então, a maneira da gente pensar, por isso que o próprio apóstolo Paulo fala, renova a sua mente, né? Cada dia, renova a sua mente, porque conforme a palavra de Deus. Eu vou correr aqui por causa do horário. Eu queria ler mais um versículo aqui, acho que vai ser um dos últimos. 1 Coríntios 10, 31. Eu vou ler aqui rapidinho para ir mais rápido, tá? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, qual que é o propósito da nossa vida? É fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que você for fazer no seu trabalho, né, as suas ações, o seu uso do dinheiro, ele tem que glorificar a Deus. Então, essa é uma pergunta que a gente pode fazer diariamente para nós. Pô, será que isso aqui que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Será que isso que eu estou comprando ou isso que eu estou assistindo está glorificando a Deus? Isso que eu estou fazendo? Então, essa é uma pergunta de reflexão diária que a gente pode fazer em todas as nossas ações. Se a gente está glorificando a Deus com aquilo ou não. A vida comum, o nosso trabalho, ele glorifica a Deus. Quando? Quando você dá o seu melhor, quando você se empenha em fazê-lo. Quando você está ajudando alguém, está glorificando a Deus? Sim, se você está fazendo isso com o coração, né, em amor, né, não fazendo por ganância ou só para aparecer, né, você está glorificando a Deus. Então, a nossa motivação também conta muito. Então, por isso que a gente tem que sempre pedir a Deus para purificar as nossas motivações. Por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Qual que é o propósito disso? Se você tiver o foco que é para glorificar a Deus, pode ter certeza que você vai deixar de fazer muita coisa e vai mudar as suas atitudes, vai fazer muitas outras coisas novas. Amém? Eu queria falar também de 7 pontos, 7 sugestões que a gente pode utilizar, pode subjugar Mamon. Eu vou abrir aqui de novo a minha apresentação, mais fácil para vocês visualizarem. Eu já vou colocar as 7. Tá? Então, são 7 pontos para a gente subjugar. O primeiro é os sentimentos. Como a gente falou, é comum a gente ter medo de possuir pouco ou muito. Mas a gente tem que, primeiro, olhar os nossos sentimentos acerca do dinheiro. Será que eu tenho esse medo? Refletir sobre isso e buscar o quê? Buscar conselhos bíblicos, buscar na palavra de Deus como você faz para mudar esses sentimentos. O apóstolo Paulo diz, não andei ansiosos por coisa alguma, antes apresente as suas petições diante do Senhor. Então, a oração, ela realmente muda teus sentimentos, porque você deixa de segurar algo, de ter medo sobre aquela ansiedade e entrega para o Senhor. Outro ponto é a prosperidade. O que é a prosperidade?
né? Aquilo que Deus te deu, né? Você tem que se tornar satisfeito com aquilo que Deus te dá, né? Se você parar de se comparar com outras pessoas, cara, a tua vida vai mudar radicalmente. Muitas vezes, pô, eu quero ter um... Por que você quer ter um carro novo ou um celular novo? Às vezes porque o teu irmão já tem, ou porque é lançamento, mas o teu não é suficiente, não tá te servindo, né? Não é suficiente para você, ele não está atendendo a sua necessidade, mas muitas vezes você está olhando para o lado. Então, seja satisfeito, seja grato pelaquilo que você tem. Outro ponto é a confissão. Confesse diante dos teus irmãos. Se você vê alguma dificuldade, procura alguém, né? Procura um irmão, procura um amigo e confessa. Pô, eu ainda penso assim. Eu preciso de ajuda. Quarto ponto, a confiança, né? Busca pessoas em quem você confia, né? Para você pedir ajuda. Esse ponto é meio parecido com o ponto terceiro ali. Busca pessoas que você confia para você falar sobre isso, para que você lute junto. O quinto ponto é o altruísmo. Seja generoso com as pessoas menos favorecidas. Essa é uma forma de você subjugar o dinheiro, subjugar a mamão, né? Porque se você guarda só para você, ele muitas vezes o dinheiro vai dominar sobre você. Mas quando você entrega para alguém, quer dizer que o dinheiro não te domina. Ele pode ser dado, pode ser doado. Então seja generoso. A própria renúncia, renuncie àquilo que você tem, né? Tudo aquilo que você pertence, tudo aquilo que te pertence, né, pertence a Deus, mas está à sua disposição. Então não é seu. Então tudo aquilo que você renuncia, tudo aquilo que você não renuncia, ele pode se tornar um Deus na sua vida. Então aprenda a renunciar. A vida com Cristo é uma vida de renúncia. E o ponto 7 é a doação também. Doe com coração alegre e generoso. O ato de nos desprender do dinheiro faz algo que, dentro de nós, libertar-nos do poder da cobiça. Amém? Eu queria ler o último versículo aqui para concluir, e depois a gente abre aí para pergunta, para comentários. Esse versículo está em Mateus 6:21. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, a pergunta que eu queria fazer aqui no final, onde está o teu tesouro? Como que você consegue responder essa pergunta? Na minha concepção, é onde você dedica mais tempo. Onde você está dedicando mais tempo? Será em adquirir tesouros? É adquirir dinheiro? É adquirir riquezas? Onde está o teu tesouro? Onde está aquilo que você valoriza? Pensa nisso, né? Essa última semana. Onde você se dedicou a maior parte do seu tempo? Foi pensando em Deus? Foi pensando nas coisas do alto, nas coisas do reino? Ou foi pensando nas coisas desta terra? Esse é o versículo que eu queria deixar para vocês para reflexão. E eu queria orar agora para a gente finalizar. E depois a gente abre para pergunta aí. Tá bom? Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, ó Deus, de aprendizado, momento de ensino, Pai. Sabemos, Pai, que o nosso coração muitas vezes é enganoso, Pai. Nós pensamos que estamos agindo de maneira correta, mas quando somos confrontados pela Tua palavra, Deus, vemos que estamos agindo de maneira errada, Pai. Por isso, Pai, nós queremos te pedir perdão, ó Deus, colocar a vida de cada vida que está aqui, ó Deus, e te pedir perdão mesmo, nos quebrando, ó Deus. Muda realmente o nosso coração, ó Deus, a nossa visão em relação ao dinheiro, em relação, Pai, à posição que o dinheiro deve ter nas nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque nós queremos juntar tesouros nos céus e ter o Senhor como o nosso maior tesouro, porque como foi
está escrito, Pai, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E nós queremos que o nosso coração esteja totalmente centrado, completamente em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Tira, papai, todo o nosso amor, ó Deus, pelo dinheiro, todo o nosso zelo, excesso de zelo, ó Deus, em nome de Jesus, excesso de cuidado, excesso de amor pelo dinheiro. Em nome de Jesus, ó Pai, que o dinheiro venha realmente ser subjugado nas nossas vidas, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Se ninguém falar, eu vou apontar. Comenta aí, Fabiano, alguma coisa. Diogo, tudo bem? Tudo bem, irmãos? Boa tarde. Boa tarde. Ó, essa é uma das lições, eu acho assim, mais importantes para a gente dentro desse programa, né, da revista, porque faz toda a diferença a gente entender que o dinheiro ele é algo que está no mundo e a gente deve usá-lo com sabedoria e sem paixão e sem amor, sem apego, né, para que a gente possa usar ele com liberalidade, né, liberalidade em relação àqueles que precisam, em relação à obra de Deus, em relação até a nós mesmos, porque às vezes a gente se apega tanto ao dinheiro que deixa de fazer coisas que são boas para nós, para nossa família, né? A gente deixa de ter um momento de lazer legal porque a gente não quer gastar dinheiro. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação à forma como a gente trata e como a gente lida com o dinheiro. Então, muito boas suas palavras, muito bom teu ensino. Eu gostei muito, né, daquilo que você trouxe para a gente, do que a Bíblia nos ensina em relação ao dinheiro. E, com certeza, saber lidar com o dinheiro, saber tratar com ele, não ser apaixonado, não colocar ele como primeiro lugar no nosso coração, cara, isso aí é o que o Senhor quer mesmo que a gente faça. Tem que ser despreendido, né? E o dinheiro, os recursos ele vai mandar. Eu gostei do que a Cássia falou, a forma como Deus tem cuidado da vida dela, né? Ela deu o testemunho dela. O Senhor, a partir do momento que nós declaramos fé nele, que a gente acredita que, de fato, ele supre todas as nossas necessidades, ele vai nos enviar os recursos, ele vai nos enviar o dinheiro. E se nós temos propósitos, né, ideias de que, poxa, que nem o Matheus e a Gabi falaram, né? Fazer um projeto missionário, contribuir e tal, Deus vai dar os recursos. A gente tem o necessário, Deus vai dar além do necessário para que a gente possa fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, muito bom, gostei muito da aula de hoje. Glória a Deus. Se alguém que tiver um testemunho também, pode contar. Eu não tenho nenhum testemunho, não. Eu quero só... Quando você falava, eu lembrei de uma frase que diz assim, que tem muita gente que sabe o custo de tudo, mas não entende o valor de nada, né? E Judas foi uma dessas pessoas, né? Ele sabia muito o custo de todas as coisas, quanto custava ele sabia, mas ele não entendia que havia um valor por trás de tudo aquilo, né? Então há muito valor, a gente precisa primeiro saber qual é o valor. Como você mesmo falou, né, Diogo, a respeito de que a gente possa juntar tesouros no céu, onde a traça, onde a ferrugem não corroem, né? Então é nisso que a gente precisa pensar, né? Em realmente fazer boas obras com o nosso dinheiro, para que realmente essas obras elas se acumulem lá no céu e não aqui na terra, né? Para quando a gente chegar lá, a gente ter um bom galardão, como o Senhor fala que Ele já está preparando aquilo que Ele vai reservar para nós como galardão, como está lá em Apocalipse. Então, que a gente realmente tenha esse pensamento de juntar boas obras no céu, para quando a gente chegar lá, essas obras já estejam lá e já digam, olha, minha filha está subindo, mas as obras dela já estão aqui.
Oi, Diogo. Então, você pediu para me comentar. Eu acredito que quando Deus fala sobre o dinheiro, né, quando a Bíblia relata o amor ao dinheiro, acredito que o Senhor ensina a andar numa linha tênue, né? Porque a gente vê dois extremos, né, no mundo hoje. Ou é a falta de dinheiro, né? Ou é o excesso de dinheiro que acaba se transformando no poder, né? E isso relata assim muitas vezes nas nossas vidas, né? Eu lembro que assim que eu casei, né, a gente se planejou para casar, né? Pagamos tudo, chegou no dia do casamento, não devia nada, conseguimos viajar, beleza. Depois o próximo passo era o filho, né? E aí todo mundo vinha logo em seguida, falava: "E aí, o filho quando vem?" Eu falei: "Calma, gente, não tem nenhum ano de casado e tal." E ficava nessa e nessa. E aí chegou um momento em que eu fiquei pensando comigo, né? Eu falei: vou esperar eu ter uma estabilidade financeira, né? Quando eu tiver um caixa legal, eu vou e a gente ter o filho. Só que em nenhum momento eu questionava Deus, né? Eu orei a Deus para isso, em nenhum momento eu fiz isso. Eu ficava esperando esse momento. Eu falei: peraí, se não vier esse momento, né? Então eu dava aula para as crianças, a gente gostava de criança, eu tenho mais de. Já perdi as contas dos sobrinhos, né? E eu falava: e o meu filho, né? Então, assim, eu ficava muito me apegando a isso. Até que nas escrituras eu aprendi, né? Quando fala tudo posso naquele que me fortalece. A gente escuta esse versículo e a gente leva para todas as áreas das nossas vidas, menos a questão financeira, que é o que diz o contexto, né? Que o autor diz que ele pode viver os dois extremos, né? Seja com dinheiro ou sem dinheiro. Então ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vive isso hoje, né? Graças a Deus não falta nada para o nosso filho e nem para a gente, né? E a gente pode desfrutar disso. Claro que a gente, que nem você falou aqui, de confiança, né? A gente está para dar um passo aqui, aí eu comuniquei o Douglas, eu peço orientação para ele, pedi para o Carlos, né? Eu tenho eles como homem de confiança, então é muito bacana o que você falou também, né? Nessa questão de tentação. E é algo que eu aprendi também. Eu estou esperando esse cara também aí, já falei para o Douglas que eu sou o número 1 da lista aí. E eu e mais 50, né? O número 1, na verdade. Mas estamos no aguardo aí. Mas foi bem legal a aula. Glória a Deus. Alguém mais? Diogão. Fala aí, Xará. É o que eu sempre falo, cara. Eu costumo sempre falar isso. Que é muito bom, é sensacional você ter dinheiro, você sair com a tua família, ir no restaurante que você quiser, viajar. Só que é péssimo, é horrível o dinheiro te ter, o dinheiro te possuir, te fazer de marionete, entendeu? Sim. É complicadíssimo isso, cara. Mas é isso, cara. A aula foi sensacional. Eu gostei muito, aprendi muito. Realmente, a palavra de Deus fala que nós temos que ter dinheiro e o dinheiro não pode nos ter, né? Achei muito interessante, cara. Muitas das vezes a gente fica extremamente ansioso. Nossa, meu aluguel vai vencer daqui a 2 dias. Eu não tenho esse dinheiro. Só que as coisas acontecem com tanta naturalidade. Na verdade, não é nem naturalidade, né? Sobrenatural de Deus mesmo. Que dentro desses 2 dias cai o dinheiro que você não estava nem esperando e você consegue arcar com todas as suas despesas. Você estava falando lá na hora da aula, eu lembrei que o movimento do restaurante caiu muito, cara, muito. Mas todas as minhas contas estão sendo pagas, tudo em dia, apesar do movimento ter caído, mas glória a Deus que o nosso padrão de vida continuou mesmo, entendeu? Óbvio que a gente tem que cortar algumas coisas, mas são coisas supérfluas, né? Que não tem importância. Agora, nossa honra lá, Deus está honrando a gente e a gente honra com o nosso compromisso também, tanto com Deus quanto com os outros, né? Sim. Diogo. Oi. Os dois Diogo, né? Oi. Eu acho que uma das prioridades
para a gente se viver bem no reino de Deus financeiramente é obediência, como eu falei, ao dízimo, às ofertas e a generosidade com o próximo, né? O maior investimento, um dos cursos que eu fiz com um pastor que é Bambambam em dinheiro, Moisés sabe o nome dele porque foi lá no Bola de Neve. Eu tenho uns vídeos dele. Arão Xavier. Arão Xavier. E, caramba, foi um divisor de águas na minha vida e eu aprendi que todo dia eu tenho que doar alguma coisa. E aí foi uma brincadeira muito louca com Deus, porque se eu doava 1, Deus me dava 2, eu dava 2, Deus me dava 5. Eu falei, Deus, eu não tô apostando contigo. E até o Arão falou que ele ganhou 180 relógios, porque ele é apaixonado por relógio. Então, um dos maiores investimentos no reino de Deus, no reino financeiro, é investir em vidas. Investir em vidas. Seja pagar um café, seja dar uma cesta básica, uma roupa que não te serve mais. Outro dia eu aprendi uma coisa que, se você não usa uma roupa por 1 ano, você não irá usar mais. Ou seja, doe ela. Entendeu? Então, eu tenho um bazar de doação, né? Muita gente talvez não conheça a minha vida pessoal, mas eu tenho um bazar de doação e eu trabalho com doação. E eu dou para um monte de gente. Então, eu sou a única pobre dos meus amigos ricos, que eu nunca vi alguém para ter tanto amigo rico. E a Bíblia diz que pega o dinheiro do rico para dar para o pobre. Eles fazem isso para mim. Sim. Então, a delegada de Santos cismou de me abençoar, de dar todas as roupas dela. A outra decidiu me dar todos os sapatos de marca com etiqueta e falou que não servia para você vender para pagar seu aluguel. O que não servir para vender, você doa para alguma irmã da igreja, entendeu? Então, é maravilhoso. Para mim, a lição de casa que eu aprendi foi obediência e doação. E o dinheiro é do Senhor. Bora para cima. Eu vou pagar uma pizza para todo mundo quando acabar esse curso. Uma pizza é ótimo, né? A pizza. Quiser de tudo. Tá gravado aqui. O quê? Tá gravado. Eu tenho todo o respeito por você, mesmo achando que você é super docinho. Mas eu tenho medo dessa mulher, então eu pago. Ô, Cíntia, passa teu endereço. Cíntia, Cássia. Cíntia. Chuchu, o chuchu do Douglas. Acabou o curso, eu vou pagar pizza para todo mundo. Chuchu do Douglas. O Bruno tá lembrando aí que tá gravado aí no... A aula vai ficar gravada e vai ser disponibilizada no YouTube aí para todo mundo que não acompanhou ao vivo, né? Então... Meu Deus do céu, mas é só para quem está nesse dia de hoje, tá? Eu não tenho pé para todo o YouTube. Mas se alguém quiser me ajudar aí nessa fé, vamos junto. Os Pandora e Padora, sei lá, e que estão com fé aí também. É do Avatar, Pandora. Pandora. Desculpa. Ai, perdão, nem eu me aguento. Pandora é ótimo. Diogo, desculpe, Diogo ficou vermelho. Perdão, Diogo. É que tu fica vermelho, o outro que é carioca, que não tem vergonha nenhuma, ele não fica vermelho, tá? Porque eu estou esperando um salgado dele. Sobrou para mim, ó. Eu estou esperando um salgado desse carioca aí, cheio de manha, e eu estou para ver esse salgado. Eu tô quase vendo o céu, a glória de Deus, não estou vendo salgado aqui na terra. Amém. Ó, vamos assim, então. Tu vai pagar a pizza e eu vou fazer os salgados, beleza? Os salgados assados de encerramento do curso eu faço. Aí a gente se encontra na igreja lá. Olha, Regiane, tá gravado. Douglas, tem autoridade aqui, Diogo. Não é porque tu veio do Rio de Janeiro que a gente vai ter medo de tu, não. Tá ficando bom esse negócio. Alguém dá mais, gente? Tá ficando bom, hein? Ó, lembra que o Fabiano vai estar, então tem que ser bastante, hein? Misericórdia. O Chuchu.
Vai ter que ter pizza de chuchu, salgado de chuchu. E os bolos da Thalita, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso, né? Irmãos, acho que a gente pode terminar e ter esse versículo no coração, onde está o teu tesouro? Essa é a pergunta para vocês refletirem. Onde está o teu tesouro? E você reflita nisso, onde você está gastando o seu tempo, onde você está investindo a sua vida, porque onde você está gastando o seu tempo é onde você está investindo a sua vida. E tem um verso que diz, o próprio Jesus diz, aquele que deixar pai, mãe, filho, casas, bens, por amor de mim, receberá ainda nesse tempo, é nesse período agora, se não desfalecermos. Então, aquilo que você dá para o Senhor, pode ter certeza que ele não é em vão, né? Nenhum trabalho que você faz para o Senhor não é em vão e ele vai te recompensar. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Amo vocês. E tamo junto aí.